Boa tarde a todos, senadores, senadoras, ilustre presidente em exercício, senador Esperidião Amin. Na semana passada, eu ocupei essa tribuna e falei sobre o vazio hoje no Brasil, representado na prevenção e combate à corrupção. O governo Lula praticamente esvaziou qualquer possibilidade ou qualquer ambiente para que nós tenhamos um aprimoramento sério dos mecanismos de combate ou de prevenção à corrupção. E dei os exemplos lá no último discurso, inclusive a suspensão da lei das estatais, que foi feito sob os auspícios, sob o patrocínio do governo Lula e nos interesses do próprio governo Lula, e hoje nós não vemos mais processos, investigações, condenações judiciais por crimes de corrupção. Gostaria de dizer que esse é um fenômeno restrito ao governo federal, a Brasília, mas, infelizmente, como se diz, o exemplo vem de cima, e isso vai contaminando os estados, isso vai contaminando os municípios, vai contaminando até mesmo o setor privado. Quando nós tivemos a Operação Lava Jato, lá em 2014 em diante, houve um grande impulsionamento da adoção de mecanismos de governança, de integridade, de compliance pelas empresas, e esse movimento arrefeceu. Mas eu venho me reportar aqui a um caso bastante sério, lá do estado do Paraná, que bem ilustra esse esvaziamento do combate à corrupção, que acaba contaminando também as esferas estaduais. Com tristeza que eu me reporto a esse caso, senador Esperidião Amin, não gostaria de fazê-lo. Aguardei esse momento que me parece mais adequado após as eleições municipais, ainda há segundo turno em algumas cidades do Paraná, mas nada relacionado a esse tema aqui hoje. Eu não queria trazê-lo antes dessa tribuna para evitar qualquer implicação político-eleitoral. Mas nós temos lá no estado do Paraná o presidente da Assembleia Legislativa atual, o senhor deputado Adhemar Traiano, aliás, deputado por vários mandatos. Esse fato foi reportado por diversos veículos de comunicação, entre eles a RPC, a Gazeta do Povo, o G1, matérias aqui que cito de 10/12 de 23, 19/3 de 24, reportando que o deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, ele foi pego em áudios pedindo suborno, pedindo propina ao empresário que tinha um contrato com a Assembleia Legislativa do Paraná, e esse contrato estava para vencer, e foi solicitado um pagamento de R$300 mil, sugerindo-se, segundo aí o próprio proprietário da TV, que a concessão não seria renovada se não houvesse esse pagamento feito de maneira subreptícia, por baixo dos panos, exatamente para esconder o caráter ilícito desse fato. Foi pedido 300 mil, segundo as matérias, mas no final foi pago apenas 200 mil reais. Apenas é uma maneira de dizer, porque seja um suborno, uma propina de R$1.000, 5 mil reais, 200 mil reais, 300 mil reais ou de milhões, esse fato é sabidamente grave. E o que é pior, o deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, fez com o Ministério Público Estadual do Estado do Paraná um acordo de não persecução penal, como está previsto hoje na legislação. Ele admitiu, portanto, senador Esperidião Amin, que recebeu esses valores, que se envolveu na prática desse crime, mas, por conta do acordo, não foi processado, não foi denunciado criminalmente, mas, pasmem, continua no exercício, não só do mandato de deputado estadual, mas do cargo de presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Causa espécie que alguém, senador Flávio, que confessa, admite que solicitou suborno, propina, segundo o próprio acordo de não persecução, por ele celebrado,
e segundo essas matérias jornalísticas que divulgaram não só o acordo, mas o áudio, que alguém que tenha cometido esses atos continue no comando da Assembleia Legislativa do Paraná. Mandato, como presidente da Assembleia, se encerra no final do ano, já houve eleição de um substituto, mas eu diria o seguinte, a cada dia que passa, se afronta a dignidade desse cargo. Não podemos ter um deputado, não se pode ter um senador, um parlamentar, ninguém que admitiu recebimento de propina no exercício do mandato, e ainda mais de um cargo de presidente da Assembleia Legislativa. Por isso faria o deputado Adhemar Traiano um favor à população paranaense, faria um favor à dignidade da Assembleia Legislativa do Paraná, se renunciasse à sua posição. Errei, cometi um crime, resolvi o meu problema jurídico, fazendo um acordo de não persecução penal com o Ministério Público, mas reconheço que é incompatível com a dignidade do cargo de presidente da Assembleia ter praticado essa conduta, ter praticado esse fato. E eu atribuo essa situação específica a esse clima generalizado de vale tudo que tomou conta do país desde o retorno do Lula à presidência da República, desde que se abandonou a prevenção e o combate à corrupção. Não falo isso aqui com qualquer objetivo pessoal, mas faço como dever de senador, de apontar essa incongruência que afeta o nosso estado do Paraná e que, infelizmente, nesse momento, nos envergonha. Mas não faltarão paranaenses, como não faltou a imprensa, como não faltou alguns deputados específicos lá da Assembleia, e como não faltará esse senador de apontar a falta de dignidade da postura do atual presidente da Assembleia Legislativa, que deveria ter renunciado ao cargo, tão logo admitiu a prática desse crime nesse acordo de persecução. E se alguém duvidar, existem os áudios que foram divulgados, inclusive pela imprensa, e nesses áudios ouve-se com muita clareza a solicitação de um pagamento ilegal de R$300 mil para um prestador de serviço da Assembleia Legislativa. E aí se indaga, alguém que faz isso tem condições de participar da formação das leis do Estado do Paraná? Tem condições de ocupar o tão nobre cargo de legislador do Estado do Paraná? E o que é pior, presidente da Casa Legislativa? Então faça-nos o favor, deputado Adhemar Traiano, em benefício da dignidade do seu cargo de presidente, em benefício da dignidade dos seus eleitores, lá da região sudoeste do Paraná, que lhe confiaram o mandato, de pelo menos adotar essa postura digna de renunciar ao seu cargo. Duvido que o fará, mas é necessário dizê-lo e repeti-lo quantas vezes forem necessárias. Muito obrigado.